você um texto que está em Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. Falaremos sobre algumas realidades de uma grande reconstrução. Neemias, capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler juntos, diz assim o texto: quando ouvi isso, Neemias dizendo, eu sentei-me e chorei. Passei por dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos ler de novo? Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Nós estamos diante de um texto que fala a respeito de um dos maiores líderes de todos os tempos. Um homem que teve a capacidade de liderar um povo para reconstruir uma cidade, para reconstruir um estado praticamente. Um homem que teve a capacidade, a habilidade de gerir emoções, de controlar e dominar sentimentos, e se mover não apenas debaixo daquilo que ele sentiu, mas debaixo de uma direção que ele recebeu. Isso é um grande desafio para nós nos nossos dias, nos movermos não debaixo das nossas vontades, nos movermos não debaixo das nossas emoções, não de acordo com os nossos sentimentos, mas de acordo com uma direção clara e objetiva de Deus para nós. Abrir mão das emoções, abrir mão dos nossos sentimentos, isso é desafiador. A Bíblia diz que esse homem, ele recebe uma notícia, ele recebe uma informação de que a cidade dos seus pais tinha sido completamente destruída. Ele, quando ouve isso, mesmo não tendo cooperado para essa destruição, ele se entristece, e a Bíblia diz que ele se assenta, ele chora, ele se lamenta por vários dias, como quem diz, o que será feito, o que podemos fazer a partir de agora. E a verdade é que a Bíblia já nos antecipa a respeito de tempos e estações. Quem está comigo, diga amém. Redobre a sua atenção nisso. Salomão, quando escreve, ele diz assim, olha, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele inclusive anuncia que haveria um tempo onde coisas seriam destruídas, mas ele também anuncia dizendo, haverá um tempo onde coisas serão edificadas. Lembra de quando Deus ele chama Jeremias, ele diz, olha Jeremias, eu estou te chamando, eu estou te levantando como uma voz profética. E aí Deus continua dizendo a Jeremias, olha, você há de levantar, mas você também há de derrubar alguns altares. Deus levanta homens e mulheres para construir algumas coisas, mas deixa eu te dizer algo, Deus também chama homens e mulheres para destruir outras coisas. Existem realidades que não podem mais permanecer vivas dentro de nós. Existem realidades que não podem mais ocupar espaço dentro da nossa alma. Há um chamado de Deus nessa manhã, há uma convocação do céu nesta manhã. Deus te chamando e dizendo, filha, filho, é hora de destruir algumas coisas para que uma nova realidade seja construída a partir da minha palavra. Tem alguém para crer nisso comigo? Neemias recebe a notícia de que a cidade tinha sido destruída. Ele chora, ele se lamenta, ele se entristece, mas a notícia que ele recebe mexe com o coração dele. A causa, escute isso, desperta o coração. Tem gente perdido, sem propósito, porque não tem causa. Sempre buscamos trabalhar em construir para nós mesmos. Escute isso, Neemias não se propôs a uma reconstrução de algo que lhe pertencia. Alguém comigo, diga amém. Redobre a atenção, Neemias não se propôs reconstruir algo que era dele. Neemias decidiu abrir mão do conforto do lugar que estava, para reconstruir uma cidade que os seus pais moravam, mas que também nada lhes pertencia lá.
Você está comigo ou não? Escute uma coisa: Deus está permitindo que o seu coração seja tocado, para que você possa reconstruir algumas realidades que não necessariamente são suas, mas que Jesus se manifestará a partir de você. Tem alguém para receber essa palavra em nome de Jesus? Você pode aplaudi-lo por isso com alegria no seu coração. A verdade é que reconstruir algo que não é nosso é complicado, porque você vai empreender energia, tempo, recurso, disposição em algo que não é seu. Mas essa é a graça do Evangelho. Não é nosso, é dele. Você está comigo ou não? O chamado é circunstancial. Deus te chama para ser socorro a uma circunstância, mas o propósito não é circunstancial. O propósito é eterno. Deus vai te chamar para socorrer realidades pontuais, todas estritamente ligadas a um único propósito: servir pessoas. Não há nenhum chamado de Deus para nenhum homem que existiu ou que existirá que esteja desassociado do servir. Sempre que Deus te chamar para alguma coisa, Deus está te chamando para servir alguém. Era para você dar um pulo de 3 metros de altura e virar uma cambalhota ainda, meu filho. Eu estou dizendo que todo chamado de Deus está diretamente ligado ao servir pessoas. Quer ser chamado por Deus? Então saiba, Deus está te chamando para servir alguém. Você pode celebrar Jesus por isso, aplaudindo a Ele com alegria. Maravilhoso. O verdadeiro compromisso nasce quando o coração é tocado pela dor do outro. Quer saber se você está respondendo a um chamado de Deus? Avalie a motivação daquilo que você faz. Alguém comigo, igreja? Quer saber se aquilo que você está fazendo está sendo aprovado por Deus? Avalie a motivação pelo qual você está fazendo o que se propôs a fazer. Se a dor de alguém não estiver te movendo, são os nossos próprios desejos que estão nos impulsionando. Saiba de uma coisa: se a dor de alguém te mover e você for resposta a essa dor, há um levantar nos céus a seu favor. Se aquilo que você faz está sendo motivado por uma dor de pessoa que sequer você conhece, se a sua motivação é a dor de alguém que você não deve nada a essa pessoa, se aquilo que você faz está sendo motivado para socorrer pessoas das quais você sequer conhece, saiba de uma coisa: Deus está liberando alguns acessos para você a partir desse dia. Você está aqui comigo ou não? Olha só, Neemias responde à dor de outras pessoas. Agora, ele também nos mostra uma realidade: toda reconstrução não começa na obra propriamente dita. Toda reconstrução legítima, sólida, eficaz, permanente, começa de forma espiritual. Você está comigo? Neemias começa a reconstrução. Antes de assentar o primeiro tijolo, ele ora e ele jejua. Vamos lá, Lagoinha. Deus está te chamando para reconstruir coisas de valor, mas não seja tolo de começar a reconstruir algo antes de ser reconstruído pelo próprio Deus. Antes de iniciarmos uma empreitada para reconstruir uma cidade que foi destruída, que foi queimada pelo fogo, Deus está dizendo: é hora de você começar essa reconstrução dentro da sua casa.
A primeira reconstrução que Deus te chama para enfrentar, para viver, para empreender, é uma reconstrução interna. Neemias começa a chorar, a se lamentar profundamente. Ele cai em jejum e em oração. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus está te chamando para o jejum e para a oração. Tem alguém pronto para responder a esse chamado aqui nessa manhã? Neemias jejua, Neemias ora, porque ele entende que aquela reconstrução não daria início a partir do momento em que ele fosse para aquela cidade, mas a reconstrução já tinha começado a partir do instante em que ele tinha se comprometido com a oração. Você está comigo, gente? A reconstrução não vai começar quando você sair para fora. A reconstrução já começou. A sua oração ainda pode não ter sido respondida, ou melhor, pode não ainda ter sido ouvida por você. Lembra de quando Daniel ora? A Bíblia diz que no primeiro dia Deus responde, mas ele só vai ouvir a resposta no 21º dia. Você está bravo com Deus falando que Ele não te respondeu. Escute uma coisa, a resposta já foi dada. Talvez ela só não tenha chego até você ainda. Sabe por quê? Porque é uma batalha que você não enxerga, é uma guerra que nós não vemos. E não dá para vencer essa guerra na força do seu braço. Não dá para vencer essa guerra na força da sua argumentação. Não dá para vencer essa guerra na força da sua vontade. Há uma batalha espiritual e ela será vencida espiritualmente. Tem alguém aqui comigo hoje? Você está pronto para essa guerra, meu filho? Deus já te chamou para ela. Corações que choram por uma causa são mãos que constroem para uma geração. Se o seu coração conseguir ser movido por a dor de alguém, então você não estará construindo algo para si, mas estará construindo algo para uma geração. Uma cidade não diz respeito a uma família. Você está comigo ou não? Escute essa mensagem e tente ampliá-la na sua mente. Escute isso. Uma cidade não diz respeito a um sobrenome de uma família. Uma cidade não diz respeito a um grupo determinado de pessoas. Uma cidade diz respeito a uma geração. Ei, Lagoinha, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, meu filho. Deus não está te chamando para reconstruir a sua casa apenas. Deus está te chamando para que através de você uma geração seja reconstruída. Você pode aplaudir a Jesus e celebrá-lo por isso? Neemias capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz o texto. Neemias 1, 11. Ah, Senhor, Neemias, ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época era eu o copeiro do rei. Neemias entende que era necessário uma oração para alinhar a missão e a vontade do seu coração. Às vezes tem realidades que estão desalinhadas, porque a nossa vida de oração está desregrada. Vamos ser sinceros aqui? Existem coisas que estão fora do lugar porque nós não estamos posicionados. Existem coisas que estão fora do eixo porque nós não estamos posicionados. Lá no capítulo 1 de Neemias, ele começa aquela missão orando, suplicando, pedindo a Deus que Deus lhe ouvisse. Não para que Deus lhe desse capacidade, não para que Deus lhe desse recurso, não para que Deus lhe desse acesso. Ele começa a sua oração pedindo: Deus, ouça a oração do teu servo. Ele começa a sua oração pedindo, dizendo: olha, eu preciso que o Senhor ouça, porque se o Senhor não responder e não ouvir essa oração, ela será vazia, ela será ineficaz, não terá efeito algum.
é necessário uma oração para que a nossa vida esteja alinhada ao propósito de Deus. Deus está te chamando para um lugar de oração. Deus está te chamando para uma vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa: jejum e oração não é para tempos de guerra. Jejum e oração faz parte da vida do crente, meu filho. Nós não jejuamos e oramos quando estamos guerreando. Não. Nós jejuamos e oramos porque isso faz parte da nossa prática cristã. Fundamentos da nossa base, fundamentos da nossa fé. Oração e jejum faz parte da minha e da sua vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso ou não? A verdade é, quer ver? Quem já fez um jejum intermitente aqui? Levanta a mão para ver você. Jejum intermitente, vai, eu sei que tem mais aqui no nosso meio, vamos lá. Isso. Esse jejum foi para... Ele geralmente é para emagrecer, não é? A gente faz um monte de coisa para construir aquilo que entendemos que precisa ser construído, meu lindo. A gente está entregando a Deus uma refeição do nosso dia. Mas se for para emagrecer, a gente entrega 2, 3, a gente fica 12, 24 horas sem comer. Não, eu não estou te chamando para um jejum intermitente para que você emagreça. Eu estou te chamando para um jejum onde você adquira disciplina de fé. Você está aqui comigo ou não? Eu estou te chamando para uma realidade que Deus espera de nós, não de tempo em tempo, de estação em estação, mas onde Deus espera que nós nos coloquemos nesse lugar diariamente, de forma contínua, de forma permanente, de forma constante. Alguém comigo para dizer amém por isso? Jejum e oração faz parte da vida do crente. Agora, quando Neemias começa a orar, ele começa a nos ensinar uma coisa. Ele começa a ensinar que a reconstrução exige mais do que estratégia, exige direção de Deus. Deixa eu te falar, tem coisas que você sabe fazer, sim ou não? Tem coisas que dirigir, por exemplo, quando quem é recém-habilitado aqui, tem alguém recém-habilitado aqui? Recém-habilitado? Pronto. A verdade é que no começo de uma carta de habilitação, você pensa embreagem, aí você aperta a embreagem, aí você engata e de repente você vai sair, e aí você quer sair devagarzinho. Você visualizou você saindo certinho, de repente o carro dá um negócio assim e morre. Alguém já passou por isso? Levanta a mão para eu ver. Eu não sei porquê, mas a maioria é mulher. Amo vocês, gente. Acontece. É raro, mas acontece sempre, não é? A verdade é que na medida que você vai adquirindo experiência, vocês também não pensam mais para engatar a marcha, para dar seta. Acontece de forma natural, sim ou não? Sim ou não? Existem coisas que nós aprendemos a fazer, e por aprender a fazer, abrimos mão de uma direção de Deus. Deixa eu te falar, não é porque você sabe fazer que é isso que Deus quer que você faça. Vou falar de novo. Você finge que foi a primeira vez que você ouviu e reage, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá? Não é porque você sabe fazer que é isso que Deus espera que você faça. Você está aqui comigo ou não? Você sabe, eu sei que você sabe. Eu entendi que você domina a habilidade para fazer algumas coisas, mas não é porque você sabe fazer que é isso que os céus esperam de você. A primeira coisa que precisamos fazer em uma reconstrução não é buscar direção, estratégia, não é buscar recurso, é buscar em Deus direção. Tem alguém aqui para aplaudir a Jesus e celebrá-lo por isso? A oração mantém a causa viva, senão você vai ficar no automático. Vamos ser sinceros? Quantas vezes você foi para a igreja porque estava lá no manual, no automático já? O celular desperta, você se arruma, você vai.
Aí você sai e de repente você nem lembra o que foi pregado. Não vou pedir para você levantar a mão para você não se expor, mas se você pensar aqui comigo, você vai ser sincero e vai perceber que em algum momento você saiu da igreja, você não vai lembrar o que foi cantado, você não vai lembrar o que foi pregado, porque você estava fisicamente ali, mas a sua alma, a sua mente estava em outro lugar. A oração mantém a causa viva dentro de você. A oração mantém a chama acesa dentro da sua alma. A oração mantém um propósito vivo em um nível de dependência onde não é aquilo que sabemos, mas é aquilo que Ele espera que façamos. É mais confortável fazer aquilo que sabemos fazer. É mais confortável. Não nos leva a um ambiente de desconforto, não desgasta nada, mantém tudo como está. Eu já sei, eu faço, meu lindo. Não, Deus não está te chamando para você fazer o que você sabe fazer. Deus está te chamando para fazer o que os céus esperam de você. Vamos lá? Neemias era o que do rei? Copeiro. Ele sabia servir ao rei. Essa era a habilidade dele. Você está comigo aqui ou não? Tem alguém entendendo isso aqui? Neemias era copeiro do rei. Era aquilo que ele sabia fazer. A habilidade dele estava ali. Mas Deus não esperava que ele fizesse aquilo que ele sabia. Ah, Jesus. Deus esperava que ele respondesse a um chamado circunstancial para socorrer a demanda de uma cidade, para socorrer a necessidade de um povo. Tem alguém aqui comigo hoje? Ei, você sabe servir ao rei, mas Deus está te chamando para servir uma cidade. Não, você não sabe reconstruir muros, você não sabe assentar tijolos, você não é um mestre de obra, um empreiteiro, você é copeiro do rei, ok? Deus não te chamou para fazer o que você sabe, Deus te chamou para fazer o que os céus precisam que seja feito. Se eu sou você, eu aplaudir a Jesus agora com alegria na alma. Deus é poderoso. Vamos lá, Neemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, Neemias dizendo: vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Vamos lá, igreja. Uma visão clarificada, escute isso, transforma a indignação de um povo, a indignação de alguém, em uma ação prática e eficaz para reconstruir uma cidade. Vou explicar. Está cheio de gente indignada, fazendo nada. Vamos comigo, meu filho, responde, vamos lá, senão eu fico triste. Está cheio de gente brava. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Aí você olha para o cidadão e fala: e aí, meu lindo, o que é que você está fazendo? Ele: dá licença, pastor. Porque está cheio de gente indignada, fazendo. Olha para quem está pertinho de você, diga isso para ele, diga. Está cheio de gente indignada. Me ajuda a pregar, fala para ele: fazendo nada. Ei, essa indignação, através de uma visão clarificada, eu estou profetizando, se transformará em uma ação prática, eficaz e poderosa na terra. Vamos lá. Essa indignação dentro da sua casa se transformará em ações de amor em favor da sua família.
Vamos embora, meu filho. Essa indignação dentro da igreja vai despertar o maior servir da sua história. Deus está te chamando não para fazer o que você sabe, mas para fazer o que os céus precisam. Aplauda Jesus se você pode. Vamos lá. Olha no fundo do olho dele e diga assim: chega de indignação, é hora de ação. Você está pronto para agir? Você vai ver que quando você agir, realidades serão transformadas. Agora a indignação por si própria não faz nada, não resulta em nada. Lembra quando está escrito lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas pela renovação, transforme-o pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar alguma coisa aqui, porque senão não vai mudar nada aqui, ó. Tem que mudar dentro de nós, para que então mude a partir de nós. Você está aqui comigo hoje ou não? Primeiro muda dentro, depois muda fora. Escute: transforme através da renovação do vosso entendimento. É Deus mudando a nossa mentalidade para transformar a nossa realidade. Ah, se eu sou você, eu estava aplaudindo a Jesus, fazendo alguma coisa aqui nesse lugar hoje. Vamos lá. Maravilhoso. Agora, olha o que está escrito em Neemias capítulo 2, versículo 18. Neemias 2,18. Vocês estão rápido hoje, hein? Neemias 2,18 diz assim, ó: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Não, vamos lá, de novo, vamos junto. Disseram. Uma pessoa respondeu sim ou não? Uma. Sai. Uma pessoa respondeu sim ou não? Não. Eles responderam dizendo: vá e faça a reconstrução. Eles disseram: sim, vamos. Vamos lá, igreja. Sim, vamos começar a reconstrução. Você pode celebrar Jesus por isso? Sobe. Olha lá. Então eles se encheram de coragem para a realização deste. Você está comigo ou não? Deixa eu te dizer, não é uma pessoa que vai ser resposta à indignação. Nós seremos. Não é o seu pastor que vai ser a resposta. Nós, a igreja, seremos a resposta. Eu vou jogar junto com você, meu filho. Vamos lá. Não atribua a uma pessoa a responsabilidade de uma reconstrução. Vem comigo. A visão Deus deu para quem? Neemias. Quem é que se levanta para ser resposta em primeiro lugar? Ok. Neemias reconstruiu sozinho, sim ou não? Sim ou não? Não há nada que seja feito sozinho. Neemias disse: vamos lá e vamos reconstruir a cidade. Sabe o que é isso? É uma convocação para unidade. É uma convocação para unidade. Neemias dizendo: vamos e sejamos resposta de Deus. Tem muita gente correndo a sua própria corrida, entregando tudo na sua própria jornada, e esquece que não adianta você estar entregando tudo em uma jornada que você corre sozinho.
Sempre que Deus faz algo em alguém, Deus não faz para esse alguém apenas. Vamos dar um exemplo? Quando Deus ele dá um filho para Ana, como era o nome do filho que Deus deu a Ana? Samuel. Deus dá Samuel para Ana, sim ou não? Maravilhoso. Só que Samuel veio em um momento onde Deus não estava falando com o povo. Então quando Deus dá Samuel para Ana, é Deus dizendo: ó, eu vou restabelecer o diálogo entre os céus e a terra através do seu filho. O filho era de Ana, mas não era para Ana. Você está aqui? Era dela, mas não era para ela. Você está comigo? Deus está fazendo em nós, mas não é para nós. Eu vou dizer de novo: Deus está te dando, te acrescentando, Deus está fazendo em você, mas não é para você. É você quem vai ver, é você quem vai acessar, é verdade, mas não é apenas para que acabe em você, começa em você, não termina aí. Deus levanta, dá visão ao homem, e ele convoca o povo dizendo: nos levantemos, edifiquemos. E eles se encheram de coragem. Está faltando coragem? A Bíblia responde: então talvez esteja faltando unidade. Está faltando coragem? Então talvez esteja faltando unidade. Se você olhar à volta, talvez você perceba que você está caminhando sozinho. Talvez se você olhar ao seu redor, você perceba que você está caminhando só. Ei, meu lindo, sai do lugar que você está e vamos, não agora servir a uma única pessoa. Nós nos levantaremos e serviremos a uma geração. Alguém crê nisso comigo e pode aplaudir a Jesus com alegria? Glória a Jesus. O compromisso é contagioso, já viu isso? Contagia, pega. Uma pessoa sem compromisso é uma coisa, aí todos que estão em volta dela estão compromissados. Duas coisas vão acontecer: ou essa pessoa se compromete, porque ela não vai conseguir ficar sem se comprometer, ou essa pessoa sai. Porque em um ambiente onde pessoas estão comprometidas por uma causa, pessoas que não conseguem ficar e permanecer do mesmo jeito. Está comigo? Diga amém. Eu vou te explicar uma coisa. Um dia Noemi perdeu tudo. Noemi ficou sem nada. Perdeu o marido, depois perde os 2 filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo que tinha, perdeu tudo, ficou sem nada. Ela olhou para suas noras e falou: vai embora, filha, tem nada mais para vocês. Uma olhou, deu um beijo no rosto dela e ó, a casa dos pais. Noemi olhou para Ruth e falou a mesma coisa para Ruth: Ruth, vai embora, eu não tenho nada para você. Ruth olhou para ela e falou assim: você não entendeu. Você não entendeu. Eu não estou aqui pelo que você tem, eu estou aqui por quem você é. Ruth olhou para Noemi e falou: ô Noemi, me respeita. Eu não estou aqui por você, eu estou aqui pela causa. Há um compromisso, há uma aliança em razão de um propósito. Você está comigo? O que eu estou declarando sobre você nessa manhã é isso: é Deus levantando pessoas de aliança para caminharem do seu lado. Pessoas com compromisso genuíno, verdadeiro, íntegro, para caminhar do seu lado e servir não a você, mas servir a uma causa, a um propósito. Você pode aplaudir a Jesus por isso com alegria? Noemi não fica sozinha, Ruth fica com ela. Juntas, elas reconstroem no momento mais difícil da vida delas. Não se isole,
no momento mais difícil da sua vida, não se isole. Se aproxime de pessoas, se aproxime de gente. De repente você vai ser tomado por uma coragem que você não teria sozinho. Vamos lá, estou profetizando para alguém aqui. De repente você vai ser tomado por uma graça que você não acessaria sozinho, sozinha. Não se isole, não caminhe só, se aproxime de gente, se aproxime de pessoas. De repente um ambiente de jejum, um ambiente de oração vai te conectar à próxima estação que Deus tem para a sua vida, à próxima temporada que Deus tem para você. Tem alguém para receber essa palavra hoje? Não se isole. Glória a Jesus. Quero ler com você o que está escrito em Neemias 2,19. Neemias 2,19 diz: quando, porém, Sambalate, Tobias, Gesem souberam disso, o que eles fizeram? Não, eu não entendi o que eles fizeram. O que eles fizeram? E que mais? Já passou por isso? Zombaria, desprezo, como quem diz, não vai dar nada. Perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Tem gente que não tem coragem para fazer o que você está fazendo, e vai tentar te desestimular a parar de fazer o que Deus chamou para fazer. Eles não fizeram nada, só estava lá para provocar. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhum provocador resiste a um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Penina era uma exímia provocadora. Ela provocava a Ana todo dia. Você não tem filho? Eu tenho. Você nunca gerou nada? Eu gerei. Você é estéril? Eu não. Eucana me ama mais porque eu dei filho a eles, você não. Você consegue sentir isso aqui? Uma mulher provocadora. Penina provocava a Ana, mas Ana não responde à provocação de Penina. Ana, ela vai para a igreja, ela dobra o seu joelho e chora. Você está aqui ou não, igreja? Ana vai para a igreja, dobra o seu joelho e chora, 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 chora. Nem o sacerdote entendeu o que era aquele chororô todo, nem ele entendeu. Mas passou um tempo, e a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e Ana gerou. Não, vou falar de novo. Ana suportou a provocação. Ana resistiu à provocação de Penina. Ana permaneceu. Depois de um tempo, Samuel estava no colo de Ana. Por quê? Porque Ana não gerou a partir de uma resposta, de uma provocação. Ana gerou a partir de uma entrega em oração. Deixa eu dizer uma coisa: você não vai gerar para responder a provocação de alguém, você vai gerar a partir da sua entrega em oração. Tem alguém aqui para celebrar Ele por isso? Aplauda Jesus o mais forte que você pode. Vamos lá. Toda causa, todo propósito, quando grande, ele assusta. E aí ele automaticamente vai gerar resistência. É mais fácil você desacreditar do que você acreditar. É mais fácil você dizer não do que dizer sim. É mais fácil você zombar, porque até dar certo parece ridículo.
É ou não é? Até acontecer parece que é uma criança sonhando. Até acontecer é um adulto que não cresceu, porque sonha, é uma utopia, ele não vai viver. Ele vive sonhando, sonhando, sonhando. Lembra quando olharam para José e disseram o que de José? Ah, o sonhador. Você consegue sentir o sarcasmo da fala? Olha lá o sonhador vindo. Olha lá, aquele que Deus deu sonhos a ele. Olha quem está vindo, José. Vamos acelerar a história. Lembra o que acontece a partir de José? Não foi a família de José que foi salva por ele. Não foram os amigos de José que foram salvos por ele. O Egito foi preservado porque José estava lá. Não, eu vou dizer de novo isso aqui. Você entende a dimensão disso? O Egito foi poupado porque José estava lá. Ele chegou como prisioneiro, foi preso, caluniado, perseguido, mas José estava lá. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor estava com ele. Podem te empurrar para longe, achando que estão te distanciando do que Deus falou que você viveria. Na verdade, estão te aproximando do seu propósito. Não reclama quando os teus irmãos te colocarem para fora. Não reclame quando a sua família não entender os teus sonhos. É Deus te empurrando, não para salvar a sua casa, mas para salvar uma geração. Aplauda Jesus, pelo amor de Deus, se você pode fazer isso. Aleluia. Neemias 4:6. Neemias 4:6. Tem hora que a gente cansa, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas olha só, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da altura, em toda a sua extensão. Pois o povo trabalhava tinha uma causa, tinha um propósito, tinha uma visão. Tinha um povo que seria alcançado através daquele serviço. Está comigo ou não? No meio do caminho, o povo ainda estava cheio de disposição. Já tinham entregue muito, já tinham feito muito, mas no meio da jornada eles ainda estavam cheios de disposição. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Diga amém. No meio da jornada, não vai te faltar força, não vai te faltar disposição. Você pode levantar suas mãos aos céus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo renovo sobre a sua casa. Eu profetizo renovo sobre a sua vida. Eu profetizo renovo sobre os seus dias. A jornada pode ter te cansado, pode ter gerado um certo desgaste físico, emocional, espiritual, mas é tempo de renovo sobre a sua vida. Lembre-se da causa pela qual você começou, e então a sua força será renovada, e você não há de parar. Deus te fortalece, Deus te renova. Você vai embora daqui hoje sabendo que agora é só o meio do caminho. Volta só mais um pouco, não iremos parar. Em nome de Jesus, quem crê nisso comigo, diga amém. A disposição será renovada, o ânimo, o vigor, a coragem serão renovados em nome de Jesus. O problema é quando fazemos sem entender o
por que fazemos. O problema é quando nos envolvemos em uma missão e nos esquecemos a causa dessa missão. O problema é quando entregamos o nosso servir por aquilo que não sabemos. Tem gente construindo, nem sabe o que, para nem sabe quem. Tem gente que está envolto em um monte de afazeres. Se você parar e perguntar para essa pessoa o que é que ela está fazendo, ela não sabe te responder. Deixa eu te dizer uma coisa: a agenda cheia não significa nada. A agenda cheia às vezes só te ocupa, não te torna alguém produtivo. Você está se ocupando com uma série de coisas e não está produzindo nada. Se você direcionar a sua energia, a sua força, a sua disposição para uma causa muito bem esclarecida para você, não vai te faltar força no meio do caminho, não vai te faltar coragem no meio da jornada. Sanbalate e Tobias, pessoas semelhantes a esses homens, se levantarão no meio da sua jornada. Isso vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Nós não temos tempo para perder. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Então posso te dar um outro conselho? Se você estiver perdendo tempo com Sanbalate e Tobias, desculpa, mas talvez você não tenha clareza do que está fazendo e por quem está fazendo. Quando isso ficar claro o suficiente, Sanbalate e Tobias perde o seu valor. Quando isso se tornar claro o suficiente, nada e nem ninguém vai diminuir a sua intensidade, nada e nem ninguém vai diminuir a sua entrega, porque você sabe o porquê e por quem está fazendo. Alguém comigo diga amém. Estamos terminando, gente. Você não vale, claro. Me ajuda. Estamos terminando, gente. Amo vocês. Mais 1h30, vocês aguentam? Aguenta, é. Fica só a senhora e eu aqui. Ou vai embora almoçar. Ei, meu lindo, vamos lá, estou acabando aqui. Alguém comigo diga amém. Glória a Jesus. Olha só, Neemias 4:17. Lê comigo isso aqui. Neemias 4:17. Que estava reconstruindo o muro, aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra. Não, sem medo, meu filho, eu não vou falar para não cair. Vou falar assim. Vou falar, está escrito? Vou falar. Cadê? Faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Em outras traduções está escrito uma espada, para ficar mais leve. Não é? Vocês viram que regulamentaram as redes sociais? Prepara, porque daqui a pouco, dependendo do que a gente prega, vai ser excluído, vai ser tirado. Você não vai poder mais falar livremente sobre várias coisas. Tem muita coisa acontecendo por trás disso, mas eu preciso que você entenda que existe uma mensagem que será pregada em tempo e em fora de tempo. Você está comigo ou não, igreja? Não por mim. Nós reconstruiremos. Não sou eu, seremos nós reconstruindo uma cidade, dando voz a uma geração, à luz de uma palavra viva e poderosa. Amém, gente? Maravilhoso. O texto que lemos diz que em uma mão eles seguravam um material de trabalho, na outra mão eles seguravam uma arma de defesa. Você está aqui comigo? Olha isso. Não é porque estamos bem intencionados em uma boa causa, em algo que é revestido de legitimidade, que abriremos mão de uma segurança que Deus te ordenou, dizendo: orai, que mais? Sem cessar. Mas ele também diz para você orar, e o que mais? Vigia, meu filho. Olha para quem está perto de você e diga: vigia, rapaz. Você não só ora, você também vigia.
Você não só faz, você também protege o que está fazendo. Você está aqui comigo ou não? Está cheio de gente preocupada só aqui, ó, vou fazer. Mas não tem proteção nenhuma. Escute uma coisa: de uma mão você faz, com a outra mão você protege o que está fazendo. Vou te explicar. De um lado você está orando, do outro lado você está amando. Vamos junto? De um lado você está jejuando, do outro você está perdoando. Ficou difícil, né? De um lado nós estamos sonhando, do outro lado nós estamos servindo. Pessoas que nunca te dirão obrigado, pessoas que nunca reconhecerão nada do que você fez, mas você está certo de que você não está fazendo apenas por elas, você está fazendo por algo que vai muito além delas. Há uma causa que nos move, há uma missão que nos motiva, há uma realidade dos céus que nos impulsiona. De um lado você faz e do outro lado você guarda o que Deus está mandando você fazer. Quem crê nisso comigo, diga amém. Fica de pé, meu filho, se você pode. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Vamos ler junto? Neemias capítulo 12, versículo 43. Neemias 12, 43. Olha só o que diz o texto. Naquele dia, tristes, sim ou não? Como que eles estavam? Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem alguém contente aí. Vê se ele dá um sorriso para você, vê se ele consegue dar um sorriso para você. Vê. Isso, Deus é bom. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os encheu de grande alegria. É profético, o seu já estava recebendo. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Ah, Deus é bom. Eu sinto Deus aqui, meu lindo. De longe. O som da alegria vai ecoar mais do que o som da tristeza. O som da felicidade, ele ecoará, e de longe se ouvirá. Ali existe um povo contente, ali existe um povo alegre. Reconstruíram em poucos dias aquilo que homens foram incapazes de fazer durante séculos. Por quê? Porque havia uma clarificação de propósito. Escuta isso, pelo amor de Deus. Eles se alegraram porque foram bem-sucedidos na sua empreitada. Outros homens tentaram fazer o que eles fizeram e não conseguiram. Mas eles estavam alinhados em um propósito, em uma missão. Você está comigo ou não? Todos juntos, fazendo de um lado, mas protegendo do outro. Você está comigo, igreja? Prepare-se, porque de repente, de longe, o choro será trocado por uma alegria que inundará os lugares. Aquele choro de desespero será trocado por um choro de alegria. A angústia da alma será trocada por uma satisfação no espírito, porque Deus te deu uma missão, e ela foi realizada para a glória do nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos se levantem com força, se levantem com coragem, que a partir de hoje, em nome de Jesus, nenhuma voz estranha cause nenhum tipo de impedimento no coração deles. Jesus, que nenhum tipo de provocação mude o propósito
propósito que move o coração dos teus filhos. Pai, que possamos como igreja resistir às provocações, que possamos como igreja resistir a qualquer zombaria, e que como igreja permaneçamos firmes no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Entendemos com clareza de que os chamados são circunstanciais, mas o propósito de todo deles é eterno. Pessoas, estamos nos dispondo com coragem, com ousadia, para servir pessoas, onde quer que estivermos, onde o Senhor nos enviar, faremos e cumpriremos a missão que o Senhor nos deu, em o nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus e cantar com alegria na sua alma essa canção.